Bom, estamos gravando a aula de hoje, nossa última aula do semestre, que vai tratar especificamente com relação à reforma tributária, né? É um tema bastante importante, bastante relevância para o nosso país, principalmente porque tem implicações imediatas em toda a ordem de atividade econômica realizada no território nacional ou que tenha também impacto no território nacional quando a gente fala de comércio ou atividades econômicas transfronteiriças, né, envolvendo o Brasil e outros países. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho por que a reforma tributária é realmente tão importante, né? Basicamente, a gente tem aí, dentro do Brasil, uma estrutura de tributação que nós conversamos aí ao longo do nosso semestre, segmentada por competências ativas por exigência do tributo. Ou seja, nossa Constituição estabelece, de forma muito rígida, quais são as competências tributárias de cada ente público dentro do território nacional. Ou seja, a Constituição estabelece quais são os impostos a cargo da União Federal, dentre outras tributações excepcionais, estabelece quais são os impostos a cargo dos estados, estabelece os impostos a cargo dos municípios. A gente até viu um pouquinho disso, por que a nossa Constituição de 1988 previu a divisão das competências tributárias dessa forma. Essa não foi uma novidade trazida pela Constituição de 88, esse formato de distribuição de competências ativas para exigência dos tributos, ela já veio estruturada em constituições anteriores. Essa eleição de competências ativas decorre muito da segmentação da estrutura política que nós temos dentro do país. Se nós estamos falando de uma federação, né, onde existe aí a participação de diversos estados que se uniram para a constituição de um país, existem as obrigações a cargo desses estados, a cargo da União Federal. E aí a gente tem uma inovação também que competências a cargo dos municípios, seja das nossas cidades. Nada mais justo que, se estabelecemos obrigações para esses entes públicos, nós temos que estabelecer métodos de arrecadação para financiamento desses custos a cargo desses entes públicos. Outro ponto bastante importante para esse modelo nosso, que já é um modelo que caiu em descrédito há muito tempo, decorre do tamanho do nosso país. Ele é um país de população e território em bases continentais, né? Nós temos um país absolutamente gigantesco. Imagine, então, em períodos mais remotos, os quais a gente não poderia contar com a tecnologia. Basicamente, era uma questão de sobrevivência e atendimento ao público, essa segmentação muito estruturada entre municípios, estados e União. Hoje, pleno 2021, exatamente a 3 de março de 2021, não faz mais sentido. A gente tem estrutura tecnológica, estrutura de telecomunicação, estrutura de transporte que possibilite a atuação dos entes públicos em basicamente qualquer localidade dentro do território brasileiro. Passou-se então a verificar que não faz sentido mais essa segmentação da competência ativa. Impostos a cargo do município, impostos a cargo dos estados, impostos em cargo da União. Também nós não podemos quebrar totalmente esse tipo de estruturação, justamente porque as obrigações constitucionalmente estabelecidas continuam. Os municípios têm as suas competências ativas, né, em termos de atendimento ao público, os estados mantêm a sua competência em termos de atendimento ao público, e a União Federal mantém também as suas competências. A reforma tributária, dentro desse jogo complexo de poder e obrigações dos entes públicos, surge muito mais com uma demanda da população e de todos os entes privados que exercem atividade econômica do que em razão
dos nossos entes públicos. O empresariado brasileiro, ou aquele também que exerce uma atividade econômica, quer seja através da pessoa física, começou a observar uma complexidade tão grande em termos de legislação tributária que passou-se a ter um custo tão elevado, ficar em conformidade, do que tentar brigar por uma reforma que modifique a estrutura, pelo menos naqueles tributos que impactam diretamente a atividade econômica. Existem alguns dados, a gente até discutiu em algumas dos nossos encontros, a quantidade de tempo que é gasto para preenchimento de obrigações acessórias. Principalmente naquela nossa aula de obrigações acessórias, obrigação principal tributária. Existem aí algumas informações que nós perdemos em termos de competitividade econômica, perdemos em muito em termos de burocracia, perdemos em muito em relação à quantidade de horas. Isso tem, obviamente, uma representatividade de custo econômico, custo Brasil, para cumprimento das obrigações tributárias. Toda essa complexidade do sistema decorre, obviamente, dessa repartição, que num dado momento teve uma serventia e hoje não tem mais. Por exemplo, não dá para a gente tratar hoje um município como São Paulo, por exemplo, ter uma legislação a respeito do imposto sobre serviços que estabeleça requisitos absolutamente diversos em relação ao município de Barueri, que é do lado. Não dá para a gente ter critérios de arrecadação do ISS para o município de São Paulo diferentes daqueles praticados pelo município de Osasco. Não dá para a gente ter critérios de arrecadação tributária de São Paulo diferentes do ABC. Nós estamos falando de municípios que estão em fronteira. E o que acaba acontecendo é a utilização oportunística pelos empresários, né, pelas empresas, por aqueles que exercem atividade econômica, nessas, vamos dizer, dificuldades colocadas por alguns municípios e facilidades colocadas por outros municípios. O surgimento disso tem um terminho que nós, no âmbito tributário, utilizamos muito, né, que é chamado de guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Só tem competências ativas diferentes, União legislando sobre seus impostos, que tem aplicabilidade em todo o território nacional. Estados legislando sobre seus impostos, que aí tem as competências territoriais de cada estado. Municípios legislando a respeito dos seus impostos, que tem ali competência no território dos municípios. Ficou muito claro em termos econômicos que os estados começaram a legislar em favorecimento ao exercício de atividades econômicas. Muitas vezes o que a gente tem em termos de guerra fiscal é a fuga de várias empresas de estados a depender das facilidades dadas em relação à aplicação da legislação tributária. Vamos dar alguns exemplos que são aí notórios, né, que tem aí na internet, etc. e tal. Tem grandes fabricantes, por exemplo, de chocolate, saíram com sua fábrica do estado de São Paulo, foram para Minas, porque existe uma facilidade em termos de arrecadação, pagamento de ICMS. Nós temos, por exemplo, um movimento gigantesco de empresas locadoras de veículos que emplacam seus veículos no estado de Minas Gerais, especificamente na cidade de Belo Horizonte. Por quê? Facilidade para emplacamento, facilidade quando se trata de carro novo, a placa sai em horas, o registro do veículo sai em horas, o documento do veículo sai em horas, as transações envolvendo esses veículos saem de forma muito rápida e, além disso, benefícios em relação à alíquota do IPVA. E por aí vai. A gente começa a ter uma complexidade muito grande. E olha que eu estou falando de tributos, nesse caso sobre propriedade, e também comentei da guerra fiscal, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, guerra fiscal entre estados, imposto sobre serviços de competência dos municípios, aqui a gente falando de legislação, por exemplo, do município de São Paulo, Osasco e ABC Paulista, Barueri e por aí vai. Com base nisso, toda a guerra fiscal e todas as complicações
para cumprimento das obrigações tributárias, além propriamente dito das implicações para o consumidor, surgiu essa ideia da reforma tributária, que ela é antiga, é uma ideia que vem aí desde a década de 90, mas com mais força a partir de 2018, 2019, 2020. Que basicamente a gente tem hoje é uma massa de consumidores que não sabe o custo dos tributos que incidem sobre os produtos que eles adquirem ou serviços adquiridos. Existe uma massa de empresas que passam por elevados custos de conformidade e temos aí os entes públicos, nominalmente União, Estados e municípios, não satisfeitos em termos de arrecadação tributária, sempre criando facilidades ou dificuldades para o exercício da atividade econômica, a depender, obviamente, do interesse de cada governante que está lá e também em termos orçamentários, né? Se a gente for pensar um gestor público, um prefeito, um governador de um estado ou um presidente, existem aí pretensões eleitoreiras, né? Quando da campanha ocorreram diversas promessas. E promessas de campanha, muitas vezes, devem ser cumpridas. Afinal de contas, de 4 em 4 anos, graças a Deus vivemos ainda em uma democracia, de 4 em 4 anos, há novas eleições para os chefes do executivo. E, portanto, a arrecadação é absolutamente necessária para o cumprimento dessas metas indicadas no processo eleitoral, né, nas campanhas eleitorais. Então, nós temos uma insegurança jurídica tributária muito grande. Essa divisão ela teve uma finalidade no passado, hoje não se sustenta mais. Ela só cria problemas, ela só cria dificuldade para o empresário, ela só cria dificuldade para o consumidor e, além disso, cria injustiça fiscal em absoluto, porque nós estamos falando de competitividade de empresas dentro do território nacional. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa X que produz chocolate mudou para Minas com benefício fiscal de ICMS. Outra empresa que produz chocolate se manteve em São Paulo, com sua produção em São Paulo. Como é que a gente pode falar que o produto de ambas são competitivos no mercado, sendo que o custo tributário de uma empresa estabelecida em Minas é muito menor em relação a uma empresa estabelecida no estado de São Paulo? Os produtos ficam anticompetitivos, ficam caros. Acaba existindo outros métodos em termos de marketing para que possa atingir o mercado consumidor. Passa-se a criar questões bem refinadas em termos de marca. Olha, o meu chocolate é muito melhor porque ele tem uma qualidade maior. Por isso eu vou te cobrar mais caro. A gente esquece que por trás daquela brincadeira tem também um custo tributário. Isso causa uma insegurança para todo o mercado no geral. E, além disso, torna os nossos produtos anticompetitivos. Como pensar um produto de exportação brasileiro, de marca própria brasileira, sendo que o custo tributário é extremamente elevado? Não tem como pensar em atingir mercados no exterior. Por consequência lógica, também produtos importados são absolutamente caros, né, no Brasil. Então, impacto no consumidor, impacto nas empresas, impacto elevado em diversos setores. E, por incrível que pareça, a partir aí de 2017, 2018, nós também observamos o movimento por parte dos governantes também interessados na reforma tributária, também interessados em estabelecer critérios objetivos de cunho nacional a respeito da tributação, principalmente aqueles que têm impacto econômico mais elevado. Por conta de toda essa problemática envolvendo os tributos incidentes nas operações econômicas, nas transações econômicas, é que surgiu a discussão da reforma tributária com um impacto mais elevado. E quais são as propostas de reforma tributária que nós temos na mesa, né? Quais são as propostas de reforma tributária que estão aí em debate perante o nosso Congresso Nacional, perante os demais conhecedores e aplicadores da legislação tributária?
E aí acho que é um papel um pouco da aula de hoje, fazermos alguns esclarecimentos sobre as reformas que estão em discussão, e até ver, discutir um pouquinho os benefícios e também os critérios de imperfeição de cada uma das propostas de reforma tributária. Antes de mais nada, para a gente falar de reforma tributária, é importante só salientar que essa reforma tributária que está em debate hoje, e também ocupa em grande peso a nossa mídia, elas dizem respeito àqueles tributos que incidem nas operações econômicas de venda de mercadorias e prestação de serviços, mas de uma forma mais direta, mais relacionado a essa atividade econômica. Existem tributos específicos que têm atingimento nisso. Não é uma reforma tributária ampla e irrestrita. São basicamente os tributos que incidem em operações de consumo, que tem um impacto direto em nós, consumidores, tem impacto muito relevante em termos de transações econômicas intramunicipais, intermunicipais, interestaduais, interestaduais, que atuam dentro de todo o território nacional. E quais seriam, basicamente, os tributos que possuem maior impacto nessa atividade econômica? Como nós não trabalhamos os tributos em espécie na disciplina de Direito Tributário da Universidade Federal de São Paulo, nós trabalhamos os tributos em espécie na disciplina de Contabilidade Tributária, que é uma disciplina obrigatória para todos vocês. Obviamente, vocês não são obrigados a saber quais são esses tributos incidentes nessas operações, mas eu vou tratar um pouquinho deles de uma forma bem rápida para que vocês entendam qual é a dinâmica da reforma tributária. Basicamente, então, os tributos que têm impacto bem relevante nas operações econômicas dentro do território nacional, a gente vai falar um pouquinho deles, né? A gente tem o IPI, que é o Imposto de Competência da União Federal, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou seja, é um tributo que incide sobre a produção industrial. Mas que tipo de produção industrial? Obviamente, transações onerosas de venda de produtos industrializados. Então, se você faz alguma atividade industrial dentro do território nacional e dá saída onerosa a produtos industrializados, cai como obrigação tributária o controle, recolhimento e cumprimento de obrigações acessórias relativas ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Lembrando que o IPI é competência da União Federal. Temos ainda também algumas contribuições sociais, esses de cunho eminentemente da União Federal, que seriam o PIS e a COFINS. PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Só lembrando um pouquinho também nas disciplinas anteriores, contribuições sociais, a capacidade ativa, competência para sua instituição, é única e exclusiva da União Federal. A gente até discutiu um pouquinho em termos de arrecadação tributária, qual é a relevância da arrecadação do PIS e COFINS para a União Federal. Nós temos também o ICMS, que essa competência ativa, né, de sua instituição é dos estados. O ICMS é um imposto que incide sobre circulação de mercadorias e serviços residuais, por exemplo, serviço de telefonia, enfim, alguns serviços residuais. E é um imposto que incide sobre transações com mercadorias. Então, toda vez que ocorre uma venda de uma mercadoria, quer seja dentro de um município, quer seja dentro do estado, quer seja em operações interestaduais, há a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sendo devido o ICMS a depender de cada estrutura para cada um dos estados. Competência ativa exclusiva dos estados. Também o ISS, que é Imposto sobre Serviços, esse é um de competência ativa única e exclusiva dos municípios. Então vejam, olha só que interessante. Todas as transações envolvendo produtos e serviços, de alguma forma, serão onerados por tributos de competência da União Federal, tributos de competência. Então, eu não sei se ela for da sequência e fazer o processo para amanhã, faz, competência dos municípios. Pessoal, só lembrando que quando entrar, por gentileza, colocarem no mudo, porque eu estava escutando a minha própria voz, estava dando um retorno, não estava entendendo o que estava acontecendo aqui. Então, a gente tem o IPI nas operações envolvendo produtos industrializados, são mercadorias, PIS e COFINS em todas as situações envolvendo mercadorias ou serviços,
ICMS, de competência dos estados envolvendo mercadorias e serviços residuais, ISS, Imposto sobre Serviços de competência dos municípios. Por conta dessa divisão tributária, já começamos a ter aí grandes problemas. Afinal de contas, temos que saber de legislação da União Federal, do IPI. Toda a legislação federal relativa ao IPI, o regulamento do IPI, que tem ali centenas de artigos, já traz uma complexidade. PIS e COFINS, diversas disciplinas legislativas a respeito do PIS e da COFINS. ICMS, cada estado tem sua legislação a respeito do ICMS. ISS, mais de 5.700 municípios estabelecidos dentro do território nacional, cada um estabelecendo um regramento diferente ou cumprimento de uma obrigação acessória diferente em relação ao ISS. Então, para vocês terem uma noção da loucura que é atuar dentro do território brasileiro. Competências ativas diferentes, legislações diferentes, o que traz, obviamente, um incremento do custo das mercadorias e dos serviços no Brasil. Além do que, a falta de competitividade dos nossos produtos. Né? Adicionalmente a esses tributos envolvendo as operações, transações com mercadorias e serviços, temos também, dentro da lógica da reforma tributária, uma tentativa de incluir o imposto sobre operações financeiras. Então, todas as transações financeiras, nós temos um imposto de competência da União Federal, que incide e encarece o crédito. Não bastasse encarecer produtos e serviços, temos também um encarecimento do crédito. Pequeno parênteses aqui, a Crislane fez uma pergunta no chat. Não é cogitada a reforma no imposto de renda? Crislane, na tributação sobre a renda propriamente dita, há projetos de lei, há discussões no Congresso Nacional para melhoria da tributação sobre a renda, tá? Poder aí criar, por exemplo, mais faixas de tributação, uma melhoria em relação à tributação para pessoas que possuem capacidade contributiva mais elevada, melhoria em relação à legislação tributária da tributação sobre a renda, envolvendo empresas, né, corporações, o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, mas são apenas melhorias. A nossa tributação sobre a renda, a nossa legislação do imposto de renda, ela não é tão diferente do que é praticado ao longo do mundo, tá? Existem algumas especificidades de país a país, até porque a tributação sobre a renda incentiva ou desincentiva algum tipo de comportamento econômico, assim também como todos esses tributos que nós mencionamos aqui. Mas a nossa legislação tributária relativa ao imposto de renda, ela não é uma jabuticaba, que só existe no Brasil. Não, ela segue padrões internacionais. A gente precisa só dar uma melhoria. Nada que necessite de uma reforma tributária profunda, como essa dos projetos que nós estamos discutindo aqui, envolvendo a tributação sobre as transações envolvendo mercadorias, serviços e operações financeiras. Nosso formato de tributação envolvendo essas operações de mercadorias e serviços e operações financeiras, essa realmente é uma jabuticaba. Não tem nenhum local no mundo igual a gente, fazendo uma segmentação tão grande para fins de tributação incidente sobre mercadorias e serviços. Tendo um tributo específico da União, um tributo específico dos estados e um tributo específico dos municípios. E aí eu vendo intercorrências grandes em relação a cada um desses tributos. E havendo muitas vezes discussões a respeito de competência ativa. Recentemente, eu posso dar um exemplo para vocês,
foi discutido no Supremo Tribunal Federal se as transações econômicas envolvendo softwares, né, aplicativos, deveriam ser tributadas pelo ICMS, de competência dos estados, ou se deveria ser tributada pelo ISS, de competência dos municípios. Qual que é a competência ativa de tributar o que a gente chama aí de economia digital? Os estados entendiam que era o ICMS, que afinal de contas nós estamos falando de transações envolvendo aplicativos, softwares, né? Que hoje o hardware não é nem a coisa mais importante. Hoje o software é a coisa mais importante em termos de economia digital. Mas havia lá no início, né, década de 90, os softwares eles eram comprados em mídia física. Você ia, por exemplo, em lojas de departamentos e, vou comprar um Windows. Você tinha a caixinha do Windows. Vou comprar o Windows para instalar no meu computador. Vou comprar o pacote Office, você via lá a caixinha nas lojas de departamentos. Você comprava, levava uma mídia física, um CD, para instalação em seus computadores. Nós estamos falando de primórdios da internet. Nem existia internet, depois passou a ser internet de escada, depois houve um ganho bastante relevante em termos de tráfego de dados com internet de alta velocidade. Hoje nós temos aí já uma discussão a respeito da internet 5G, que vai ampliar drasticamente o acesso à internet de alta velocidade. Mas havia um resquício dessa discussão que a gente falava de aplicativos ou mídias de prateleira, no qual existia uma mídia física, e qual era tratado tributariamente como se mercadoria fosse. Afinal de contas, era físico. Eu fazia a produção da mídia em um dado local, fazia uma operação interestadual de venda da caixinha, havia transporte através de caminhão de entrega dessa mídia física. Então, os softwares, os aplicativos, eles se comportavam como se mercadorias fossem. E aí, coincidência do ICMS. Hoje já não é assim, ninguém compra mídia física. Hoje, basicamente, os computadores nem área para colocar CD existe mais. Hoje, todos os aplicativos que nós fazemos aquisição via transação na internet. Hoje você compra o direito de uso de um aplicativo, quer seja no celular, quer seja no computador, quer seja em qualquer local, numa televisão, por exemplo, você faz o download desse aplicativo via internet, você não sabe nem de onde está vindo o tráfego de dados. Pode estar vindo de um país XYZ, que nem o Brasil é. Justamente por esse nosso histórico de mídia física e hoje ser mídia eletrônica, houve um debate enorme. Os estados queriam tributar como ICMS. Falaram, olha, não importa se a gente está falando de softwares que hoje são baixados via internet. A gente sempre tratou isso como mercadoria, hoje a gente vai continuar tratando como mercadoria, aquisição do direito de uso. Vieram os municípios e falaram, não, peraí, o que o aplicativo faz? Você adquire o aplicativo ou, na verdade, é mais serviços eletrônicos que são praticados pelas empresas que criam os softwares, né? Houve também um crescimento enorme de plataformas que nem download de aplicativo você faz mais, como, por exemplo, Netflix, Spotify, são aplicativos que nós baixamos, por exemplo, ou até a nossa televisão tem acesso, o nosso computador, enfim, o qual você faz uso e você faz o pagamento de uma mensalidade. Na verdade, o que tem ali, o aplicativo propriamente dito do Netflix, o aplicativo propriamente dito do Amazon Prime, o aplicativo propriamente dito do YouTube, o aplicativo propriamente dito do Spotify, é gratuito. Você faz o download de forma gratuita. Para a utilização que você faz o pagamento. O Spotify até tem uma linha gratuita, né, de utilização, que aí ele vai colocando propagandas nos meios das músicas que você vai assistindo. Netflix, se não me engano, não existe a utilização gratuita. Se cobra uma mensalidade. O Amazon Prime, mesma coisa. E por aí vai. Não existe mais, inclusive, essa necessidade de aplicativos, de software, como existia no passado. Hoje se paga uma mensalidade para direito de uso. Hoje os aplicativos estão em nuvem.
Você consegue utilizar o Office via nuvem. Você não precisa mais fazer o download do Office no seu computador. Você pode usar tudo via nuvem. Hoje o Google, por exemplo, oferece ferramentas semelhantes ao Office que você usa via nuvem, que até em algumas vezes são gratuitos. Então, nem mais o software é vendido. Hoje existe uma fidelização por parte do cliente, até uma tentativa de entender, em termos de comportamento de consumo, qual é o aplicativo mais utilizado ou não, quais são os padrões de consumo, quais são as nossas escolhas como consumidores. São informações altamente privilegiadas que todas as empresas, grandes empresas de software têm. Google, por exemplo, por que eles oferecem pesquisa gratuita? Porque consegue identificar padrão de comportamento. Hoje, padrão de comportamento de consumo, o Google tem na ponta da língua. O que os brasileiros gostam? O que brasileiro morando em São Paulo gosta? O que brasileiro morando em São Paulo, no bairro XYZ, procura em termos de consumo? E essa informação ela é vendida para as empresas que prestam serviço ou fabricam produtos. Então, não é que o buscador Google é de graça. Não. Você vende o seu querer, a sua possibilidade de consumo, suas informações mais obscuras, para que o Google possa transformar isso num pacote e vender para empresas. Esse é o tipo de visão que, inclusive, o Netflix tem tido, né? Filmes ou seriados que são elaborados com base nos padrões de seleção das pessoas. O primeiro grande caso de sucesso que a Netflix teve aí foi Stranger Things, né? Para quem viu essa série, ela basicamente foi criada com padrões de seleção dos seus consumidores. Quando se viu ali que existia grande parte do padrão de consumidores da Netflix vindo da década de 80, basicamente Stranger Things foi um seriado criado com várias imposições de década de 80. Tanto é que os consumidores em grande peso que nasceram nessa época e viveram nessa época foram os que tiveram maior preferência. Estou dizendo que as pessoas mais novas também não curtiram, mas pessoas da década de 80 curtiram muito mais que as pessoas mais novas, que vocês, por exemplo. Então pode ser que o Netflix passe a ser gratuito, porque utiliza padrão de consumo, vai começar a veicular propaganda, vai começar a veicular um monte de coisa. Então, quer dizer, a gente já começa a não ter venda de software mais. E esse entendimento levou esse tipo de discussão levou o Supremo Tribunal Federal a entender que a competência ativa para exigência de imposto, se é que for algum tipo de imposto a ser exigido, deverá ser dos municípios, porque, na verdade, a gente está falando mais de transação de softwares, né? Nós estamos falando especificamente de prestação de serviço, portanto, de competência dos municípios. Não significa que ficou fácil de resolver. Nós temos mais de 5.700 municípios. A quem é devido esse ISS? Vamos imaginar que você assiste Netflix em Belo Horizonte. Devemos recolher o ISS para Belo Horizonte? E se o Netflix estiver estabelecido no Brasil, dentro da cidade de São Paulo? Ela dispõe, né, do conteúdo e seu estabelecimento principal na cidade de São Paulo. Será que o ISS é devido para o município de São Paulo, onde é consumido o serviço? Então vamos ter mais brigas aí pela frente. E briga significa custo, né? E custo significa problemas. Então, antenado a tudo isso, houve aí, por parte dos governantes, por parte dos consumidores e por parte das empresas e empresariado no geral, uma tentativa de uma reforma tributária mais profunda nesses tributos que incidem em sua maior medida sobre o consumo de produtos e serviços ou também serviços financeiros. Pessoal, só lembrando que apesar de estarmos gravando, não tem problema vocês me interromperem, fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade de abrir aí o microfone para fazer alguma pontuação, algum questionamento, alguma indicação, ou quiser também utilizar o chat, né? A gente não tem
como sempre atuamos aqui no na nossa disciplina, liberdade total para que vocês possam colocar aí qualquer questão. Ok? Ô, professor, Sim, Leanderson. opa, o senhor está sabendo de algum movimento de como que está essa reforma tributária? Se Então, tiver alguma informação. sim, vamos chegar nela. A gente vai discutir quais são as reformas tributárias nos tributos sobre o consumo que estão aí na mesa para serem votadas pelo Congresso Nacional. Ok? Eu estou só dando uma introdução aqui para poder posicionar vocês em relação a quais tributos a gente está falando e as discussões concernentes à reforma tributária. Ok? Mas vamos chegar nessa parte. Ah, beleza. Fechados. Alguém mais quer fazer algum comentário? Fique à vontade, tá, pessoal? Se ninguém quiser fazer um comentário, vou seguindo aqui com a nossa aula de hoje. Bom, muito bem. Tendo em vista, então, todos esses problemas advindos dessas divisões de competência ativa, principalmente nos tributos sobre o consumo, é que surgiu essa demanda, tanto sob a ótica do consumidor, quanto a ótica do empresariado, quanto a ótica dos governantes. Por incrível que pareça, os governantes embarcaram também nessa questão envolvendo a reforma tributária. E o que a gente tem na mesa, né? Quais são os debates concernentes à reforma tributária? Basicamente, a gente vai falar aqui das que possuem maior relevância, né? E que possuem também maior impacto e também aquelas reformas tributárias que têm maior chance de serem analisadas pelo Congresso Nacional e maior chance de serem aprovadas pelo Congresso Nacional. A gente tem aí a PEC 110 de 2019, ou Proposta de Emenda Constitucional 110 de 2019. O que essa PEC ela tem como intenção, né? O que ela tem como a maior relevância em termos de reforma tributária? Basicamente, essa PEC 110 de 2019, ela extingue 9 tributos. Né? Ela extingue basicamente 9 tributos. Quais são os tributos que são extintos? O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados da União Federal, o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais de competência da União Federal, lembrando que todas as contribuições sociais têm competência única e exclusiva da União Federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência estadual, o ISS, Imposto sobre Serviços, de competência municipal, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de competência da União Federal, o PASEP, que também é uma contribuição social ligada ao PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, está muito conectado ao PIS, CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, de competência da União Federal, quando a gente fala de contribuição, de novo, sempre da União Federal, que incide sobre transações envolvendo combustíveis, e o salário educação. E eles seriam substituídos por 2 novos tributos, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo. O que é o IBS? Né? É um imposto de competência em termos de arrecadação, competência concorrente da União, estados e municípios, e ele vai atuar assim como o Simples Nacional atua, no qual a empresa ela faz o recolhimento numa guia única, faz o cálculo, a apuração, todo bonitinho, em um formato único, uma única obrigação acessória a ser entregue, recolhimento único, e depois o produto dessa arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços é dividido entre União, estados e municípios, sendo que a maior parte da arrecadação é destinada para os estados e para os municípios. O IBS, na verdade, ele nada mais, nada menos, ele é como se fosse um IVA, ou Imposto sobre Valor Agregado, que ele é utilizado em todo o resto do mundo. Um dos únicos países que não utiliza a sistemática do IVA é o Brasil. O IVA é um imposto sobre valor agregado, não cumulativo, incide sobre valor agregado em cada etapa produtiva, quer ser se a gente está falando uma cadeia produtiva de produtos
ou numa cadeia produtiva de serviço, e sim, existe cadeia produtiva de serviço, por exemplo, serviço de engenharia, a gente tem uma cadeia produtiva, a gente tem o projeto do engenheiro, projeto do arquiteto, que depois nós vamos ter uma atividade de prestação de serviço de construção civil, então nós temos toda uma cadeia produtiva de serviço. Existem operações nas quais você utiliza serviço como insumo, então existe uma cadeia produtiva para produtos e serviços, vocês sabem muito bem disso, principalmente em razão da contabilidade de custos. O IBS, então, ele tem uma incidência não cumulativa. Ele, em cada etapa da cadeia produtiva, vai incidir apenas sobre aquilo que é acrescido das etapas anteriores, fazendo com que eu não tenha divisão de competências ativas, eu não vou ter um município cobrando o IBS de uma forma diferente, eu não vou ter um estado cobrando o IBS de uma forma diferente, e não vou ter a União Federal também pentelhando em relação à arrecadação tributária do IBS. Ele vai funcionar como um IVA, competência única. Depois o produto da arrecadação é dividido entre os estados e os municípios e a União Federal. Para quem aqui teve experiências de viajar para o exterior, a Europa, no geral, pratica IVA, quer dizer, praticamente todos os países do mundo praticam IVA. Estados Unidos pratica também algo semelhante a um IVA. Quais são as vantagens, né, da gente ter um IVA nosso, né? Quais são os grandes ganhos? Primeiro, custo de conformidade que eu já mencionei. Segundo, faz com que você, como consumidor, saiba o custo tributário de tudo que você compra, de tudo que você adquire, quer seja serviço ou mercadoria. Se você bate num supermercado e vai comprar um litro de leite, você vai saber exatamente qual é a carga tributária incidente sobre aquele litro de leite. Se você vai no posto de combustível, encher o tanque do seu carro, você vai saber exatamente o quanto de IBS você está recolhendo sobre o litro do combustível. Você consegue ter, palavrinha aí que está em moda hoje em dia, rastreabilidade, compliance, né? Você tem compliance, você tem rastreabilidade, você tem informações claras e evidentes sobre a carga tributária na qual você está arcando, adquirindo produtos e serviços. Esse é o grande negócio do IBS, um modelo de IVA, uma substituição de vários tributos dentro sobre cadeia produtiva, no qual ninguém sabe como é que funciona. Nós temos aí PIS/COFINS monofásicos sobre produtos, por exemplo, combustíveis, temos IPI de uma forma, IPI de outra, a depender do produto, a depender do setor econômico, temos ICMS substituição tributária, ICMS normal, ICMS interestadual. Quando o produto tem conteúdo de importação XYZ, tem uma alíquota diferente. Nós temos tanto complicômetro por trás de todos esses tributos, simplesmente para produzir um produto e vender no mercado, ou prestar um serviço e oferecer no mercado, que torna absolutamente nossa produção econômica anticompetitiva. E outro detalhe bastante importante é que quanto menos a população souber sobre a carga tributária incidente sobre os produtos e serviços, menos a gente pode exigir. Fica mais difícil. Se você for comprar pão na padaria e o produto tem um preço, você não tem a menor ideia qual que é o custo tributário naquele pão que você está comprando. Como é que você vai exigir um comportamento do governante condizente com uma carga tributária em relação aos serviços públicos que são oferecidos para a população em geral? Se a gente começar a falar, por exemplo, que produtos eletrônicos têm uma carga tributária de 60%. Hoje ninguém vive sem produto eletrônico. Estou falando de computador, televisão, telefone celular. Hoje todo mundo trabalha no telefone celular, principalmente em época de pandemia. Em época de pandemia, o computador virou basicamente um produto essencial. Vocês, como alunos da universidade, apesar de ser uma universidade pública, só são capazes de assistir uma aula como essa se tiverem um computador, uma mídia, né? Um computador, um celular, algum lugar que vocês possam utilizar como formato para acesso à disciplina que é oferecida, ainda que seja assíncrona. Para acessar as aulas gravadas no YouTube, vocês precisam de um computador, de um celular, alguma coisa assim. Então, a gente está falando de coisa fútil. Você não sabe a carga tributária que incide sobre produtos eletrônicos.
como cobrar do seu prefeito, como cobrar do seu governador no seu estado, como cobrar do seu presidente um comportamento condizente com a carga tributária incidente sobre produtos de alta essencialidade? Não tem como. Você não sabe qual é a carga tributária. Recentemente, a gente teve um problema, né? De novo, não bastasse a gente ter tido esse mesmo problema lá no governo Temer, estamos tendo de novo uma intimação por parte dos caminhoneiros para redução da carga tributária incidente sobre combustíveis. De novo, ameaça de greve, ameaça de parar, ameaça de tudo, porque o governo federal tem que reduzir o custo do combustível. E como o governo federal vai reduzir o custo sobre o combustível? Existem duas formas. Primeiro, a gente tem em consideração que a Petrobras é uma empresa de economia mista, mas sob o controle da União Federal. Tivemos uma intervenção imediata, tanto do governo Temer quanto do governo Bolsonaro, na Petrobras para controle de preço de combustível. Segunda forma que ele tem de controle de preço de combustível é reduzir a carga tributária, na esperança, eu digo esperança, de que os postos de combustíveis vão reduzir o preço. E nós, em algumas aulas, até inclusive a própria aula que a gente falou em termos comportamentais, e nas aulas passadas, não tanto até naquela aula sobre questão comportamental, a carga tributária não é o critério mais relevante para a precificação de produtos e serviços. Não é, nunca foi, nem nunca será. A gente sabe, em termos de contabilidade de custo, que tem um custo do produto, e o custo tributário está embutido, né, na produção do produto ou na prestação de serviço. Sobre aquele custo, nós temos uma margem de lucratividade. E essa margem de lucratividade pretendida pelas empresas é uma margem pretendida. Aí a gente tem alguns critérios de racionalidade econômica de finanças. Qual que é a margem de lucratividade que eu quero, considerando o risco Brasil, considerando se eu deixar o dinheiro parado no banco, o retorno que eu tenho, aquela taxa mínima de atratividade, etc, etc. Vou maximizar a utilidade ao máximo e coloco a minha margem de lucratividade. Mas só isso é suficiente? Custo e margem de lucratividade? É um grandíssimo não. Preço também é sensibilidade de mercado. Não adianta nada ter um custo de produção ou de prestação de serviço, querer uma margem de lucratividade 100%, sendo que meu consumidor não vai pagar por aquele produto. Não vai, não adianta nada um supermercado cobrar R$200 por um pacote de pão, porque ninguém vai comprar. Alguém aqui está disposto a pagar R$200 num pacote com meia dúzia de pão? Ninguém vai pagar. É simples como isso. O supermercado pode querer uma margem de 10.000% sobre o pão. 10.000% é que ele gosta, que ele se sente confortável. Não importa. É sensibilidade de mercado. É ponto de equilíbrio, demanda e oferta. Né? A gente vê lá nas nossas aulas de economia. Sensibilidade de mercado. Não é só custo, não é só margem de lucratividade. Demanda e oferta. Quando chega em relação aos combustíveis, quanto maior a demanda, maior o ponto de equilíbrio, né? Vai ter elasticidade, né? Vai ter elasticidade da curva da oferta e da demanda. A elasticidade vai ter um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda com um preço maior. É simples como isso. Voltando, reduzir carga tributária pela União Federal vai fazer com que as pessoas consumam, quer dizer, vai fazer com que o preço do combustível caia? Não. Lógico que não. Se continuar a demanda alta por diesel, vai continuar caro. Você é dono de um posto de combustível. Tem lá caminhoneiro abastecendo a rodo no seu posto de combustível. O que você faz? Você aumenta o preço um pouquinho. Aumentou, estão continuando comprando, você vai aumentando. Até na hora que alguém olhar para o seu posto de combustível e falar, não, está muito caro. O posto ali do outro lado da rodovia
Estou vendendo litro do diesel R$1 a menos. Pronto. Vai comprar lá, você vai ajustar o preço, porque você não vai estar vendendo produto. Demanda e oferta sempre. Sempre a gente vai tentar o máximo de margem de lucratividade dentro do nosso produto, com, obviamente, a maior restrição possível, que é a sensibilidade ao mercado do preço. E aí surge esse problema, né? Toda vez, o mesmo erro. Sempre. Produto, o povo reclama do preço, vem o governo, baixa o tributo. Aí depois você reclama. Ah, mas não atingiu essa redução do custo tributário. Óbvio que não. Você continua comprando, independentemente se o custo reduziu ou não. Né? Pensando aqui em termos de contabilidade gerencial. Não vai fazer diferença redução do custo tributário. Na verdade, redução do custo tributário vai virar margem de lucratividade para a empresa. É simples como isso, porque eu tenho sensibilidade de mercado. E outro ponto bastante importante, lembrando aqui da questão das externalidades dos governos, né? O quanto é péssimo quando o governo mete a mão em algo que não tem que meter, basicamente a economia. Por que nós temos esse grande problema no governo dos caminhoneiros? O governo Lula, né? Houve ali uma oferta de crédito para aquisição de caminhão brutal. Afinal de contas, tínhamos que escoar a nossa produção. Ao invés de investir em métodos de transporte e produção, escoamento de produção mais baratos, como qualquer país com meio cérebro faz, que não é o sistema rodoviário, é o sistema viário por ferrovias, né? O sistema ferroviário, que é o mais barato. Qualquer país com, não vou falar nem meio cérebro, 1/4 de cérebro, investe pesadamente em ferrovias, o nosso país investe em rodovia. Por quê? Asfalto, desvio, né? Pagar propina, aí prefeito, aí tapar buraco, aí campanha, político, vou tapar o buraco dessa avenida aqui, todo mundo bate palma e elege vereador, vou asfaltar essa rua aqui. Então, rodovia para o nosso país elege político. Então, vai ficar assim, né? Não vai ter investimento em ferrovia. Vai ter investimento pesadamente em rodovia. Criou-se, portanto, investimento em rodovia, sistema nosso é o que mais escoa a produção, precisava escoar a produção através do BNDES, tornou crédito barato para aquisição de caminhão, incentivando também o mercado de produção de caminhão em território nacional. Olha a quantidade de externalidades que nós temos aí. Quais são as externalidades? Preço do combustível subiu. Demanda e oferta de novo. Preço do combustível foi lá para a tampa. Tem mais caminhão, tenho mais demanda. Lógico, ponto de equilíbrio, elasticidade da curva da oferta e demanda. Segundo, tenho muito caminhoneiro na rua. Para quem contrata caminhoneiro, ficou mais barato ou mais caro contratar caminhoneiro? A pergunta é muito simples. Eu tenho mais oferta de mão de obra para escoamento de produção. Logo, ficou mais barato contratar caminhoneiro. Antes, um frete que custava R$10.000 para levar uma mercadoria no Nordeste, passou a ser oferecido a R$4.000. É simples como isso. Se você, caminhoneiro, não quer, vai ter mais 20 atrás de você que quer, porque o cara tem que pagar a prestação do caminhão dele. O cara tem que pagar o mínimo de conta na casa dele. Então vai ter uma porrada de caminhoneiro que quer. Você vai oferecer, vai maximizar a utilidade. Oferta demasiada de serviço de transporte. Elasticidade da curva da oferta e demanda foi para a esquerda. Ponto de equilíbrio com preço menor do frete. Eu subo o combustível, reduzo o preço do frete. Por intervenção governamental bizarra. É isso que os economistas sempre falam em termos de externalidade. Governo mete a mão, cria externalidade, falseia a economia, só cria problema. Hoje, estamos colhendo algo de externalidade, um governo lá de 2002. 2002 até 2010. Até hoje, nós estamos colhendo essa externalidade. E não vai mudar. Não vai mudar, né? Logo, vivemos um problema lá no governo Temer, os caminhoneiros pararam, deu aquele bizil todo no Brasil, todo mundo ficou com medo.
que o governo da época devia ter feito? Eu, se fosse presidente, tomaria 2 medidas. Privatizaria a Petrobras, abriria o mercado brasileiro para a produção de petróleo, abriria totalmente. Pode vir Shell, pode vir Exxon, pode vir Mobil, pode vir todo mundo aqui. Venderia a Petrobras, falaria para os caminhoneiros, agora vai lá reclamar com a empresa privada, não tem problema, reclama lá. Sabem que a Petrobras tem dedo do governo, porque cria cargo, cria politicagem, cria isso, cria aquilo, intervencionismo em preço, em custo do combustível, que não se é identificado nas bombas, justamente porque a gente tem aí uma massa de trabalhadores no transporte que vai demandar muito combustível e o ponto de equilíbrio vai aumentar. Recentemente, brigou, reduziu a carga tributária, a Petrobras arredondou para mais 5% o custo do diesel e mais 10% da gasolina, né? Então, nunca a tributação vai resolver esse tipo de problema. Falando em reforma tributária, portanto, um IBS no qual a gente sabe quanto paga, podemos cobrar os nossos governantes. Sabe quanto você paga de tributo sobre combustível? É o IBS. Vai estar lá claramente qual que é a quantidade de tributo incidente sobre combustível. E aí você vai eleger um governante que possa, no mínimo, dizer o que ele faz em termos de arrecadação tributária elevada sobre um produto ou um serviço. E esse é o objetivo da reforma tributária: transparência, compliance, facilita a fiscalização por parte do consumidor, auxilia a arrecadação tributária, auxilia a aplicação adequada dos recursos. Hoje ninguém sabe o quanto paga de tributo sobre produtos consumidos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem a própria empresa que paga o tributo sabe. Ela não consegue estabelecer qual que é a tributação por unidade de produto. Ela sabe mais ou menos ali. Mas é cheio de surpresinha o Brasil, né? Você vai, tem lá uma previsibilidade em termos de recolhimento de ICMS, uma transação interestadual de São Paulo para o estado do Ceará. Foi lá e fez o transporte, vendeu a mercadoria interestadual. 5 anos depois, o estado de São Paulo fala, não, veja bem, você deveria ter pago mais. E aí entra custo Brasil, entra problema, só problema. Vai o estado do Ceará te cobra também. O estado de São Paulo, o Ceará fala, não, veja bem, você tinha que ter pago mais para mim. Tinha que ter pago isso, pago aquilo. Tinha uma portaria XYZ aqui, ó, que você não observou. Tem um convênio XYZ da década de 70 que está em vigor aqui. Eu, estado do Ceará, posso te cobrar. E assim vai levando. Então, você não consegue estabelecer um custeio unitário, tributário, mínimo que seja. A coisa mais precária do Brasil é tributação sobre consumo. Não se consegue estabelecer. Você tem uma média. Você tem uma ideia. E aí que todo empresário faz bom, então eu vou colocar minha margem de lucratividade no mínimo de 50% para garantir o custo Brasil. É isso que o empresário faz em termos de margem de lucratividade. E assim vamos. Então, a criação de um IBS que vai substituir toda essa pandemia de tributos incidentes sobre consumo só tem a melhorar em termos de fiscalização, recolhimento, cumprimento de obrigações acessórias, substituindo tributos altamente diversos, altamente complexos e também tributos que possuem legislações esparsas e dificultam muito a vida de todo mundo dentro do território nacional. Então, a PEC 110 de 2019, ela faz substituição geral criando um IVA. No termo inglês, a gente chama de VAT, né? Value Added Tax. Nos Estados Unidos é VAT, na Europa também chama, nos países de língua inglesa, VAT, e em países de língua latina, IVA, né? Como no português, espanhol, italiano, eles chamam a tributação sobre o IVA. E todo produto ou serviço que você adquire nesses países, vem lá de forma clara e evidente no cupom fiscal o quanto você está pagando de IVA. Sei lá, você consumiu um produto, 100 euros, tem lá IVA, 6,5%. Então, 6,50 euros. Você sabe quanto você está pagando de tributo sobre aquele consumo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa.
chegar na boca do caixa, o cara fala, olha, o tributo incidente sobre essa compra é de tantos por cento, você vai pagar tanto. E é isso que a gente precisa saber e cobrar os nossos governantes. Porque fica uma carga tributária tão maluca que ninguém sabe, ninguém consegue estabelecer. Por exemplo, o próprio Bolsonaro veio na televisão nessa questão do combustível, falando, olha, eu vou zerar o PIS e a COFINS sobre diesel, sobre combustível, etc. e tal. Mas cobrem também os governadores dos estados, porque ICMS sobre combustível é super caro. Aí os governadores dos estados ficaram bravos, né? Sendo que ele estava, por incrível que pareça, o Bolsonaro estava certo. A arrecadação tributária federal sobre combustíveis é menor do que a estadual. A estadual é muito maior. Tem estados que praticam alíquotas de ICMS de 32%. Fora quando é substituição tributária. Fora isso, fora aquilo. Você faz com que a carga tributária do ICMS dentro sobre combustível chegue aí a praticamente 50% do preço. E todo mundo colocando nas costas do governo federal. Sendo que não é o grande problema em termos de arrecadação tributária. É sim em termos de concentração da produção. Está na mão da Petrobras. Aí cabe abrir o mercado. Vamos abrir. Acabou a farra do boi. Se você entrou no mercado que economicamente é inviável, pensasse antes de entrar. O governo pode resolver os seus problemas. Faz um business plan, né? É o que a gente briga, né, em termos de contabilidade, é o que a gente briga em termos de finanças. As pessoas, para exercer atividades econômicas, devem saber onde elas estão pisando. Devem saber fazer um custeio mínimo, devem saber ter contabilidade gerencial, deve saber quanto é o preço que ele pode praticar no mercado, deve saber um monte de coisa. Você não entra numa atividade econômica sem saber o mínimo que você está fazendo. Se você fez, arca as consequências disso. Não é culpa do governo. Tudo. Além da PEC 110 criar o IBS, substituições de tributos incidentes sobre o consumo, ele também cria o imposto seletivo, o IS, que é de competência federal. Esse imposto incidiria sobre bens e serviços específicos, como bebidas alcoólicas, petróleo e derivados, combustíveis lubrificantes, cigarros, energia elétrica e serviços de telecomunicações. Nessa parte da PEC, eu sou absolutamente contra. Imposto seletivo não funciona. Nunca funcionou. Toda vez que aperta em termos de arrecadação tributária, aumenta as alíquotas sobre produtos que eles chamam de produtos supérfluos, né? Então, cigarro e bebida. Vão aumentar a arrecadação, vão aumentar a alíquota de cigarro e bebida. Voltando à aula de economia 1 aqui, né? Quando a gente começa a falar de preferência, é das situações as quais a curva da oferta e da demanda não responde de forma adequada. Preferência, cigarro é vício, né, pessoal? O fumante não vai deixar de fumar porque o tributo sobre cigarro é alto. O que o fumante vai fazer é fumar mais. Ou continuar fumando o tanto que ele fumava. Ele só vai reclamar do preço do cigarro. Ele vai olhar e falar, nossa, na minha época, quando eu era moleque, eu pagava R$3 no maço de cigarro. Hoje eu estou pagando 15, pagando 20, sei lá quanto é o maço de cigarro. Pagando 15, 20, 30. É isso. Mesma coisa bebida alcoólica. Alguém vai deixar de beber porque aumentou o tributo? No máximo, você pode substituir. Ao invés de você comprar uma cerveja premium, você fala, não, tá caro. Vou comprar uma cerveja de produção nacional, melhorzinha, mas de produção nacional. Se ficar caro também, não caber no seu orçamento, você vai comprar a cerveja pior que tem, aquela feita no fundo de quintal, mas você vai comprar, né? A pessoa vai comprar. Então, imposto seletivo, para mim, é bizarrice. Não existe imposto seletivo. Imposto só tem uma finalidade, arrecadar. Depois, o que você vai fazer com essa arrecadação, aí sim, se você quiser fazer políticas públicas em termos de arrecadação tributária, se você quiser fazer políticas públicas, desculpa, em termos de arrecadação tributária não, em termos de aplicação da arrecadação tributária, você pode fazer, não tem problema. Mas tributo só serve para uma coisa,
Tributo só serve para arrecadar, financiar Estado. Depois que você financiou o Estado, se quiser fazer alguma política pública com arrecadação, faça. Mas de forma direta, fazer política pública de saúde com um aumento de arrecadação tributária sobre cigarro e bebida não funciona. Nunca funcionou e nem nunca vai funcionar. É de uma forma no qual os economistas claramente veem, além, obviamente, de situações envolvendo a irracionalidade econômica. Nem sempre também a gente pode presumir que as decisões são tomadas de forma racional, principalmente decisões em termos de consumo. Portanto, a arrecadação tributária, nesse caso, ela não tem nenhum impacto direto. Portanto, o imposto seletivo nessa PEC só absolutamente conta por questões já academicamente comprovadas que não tem efeito, que não tem aplicabilidade, que não vai funcionar, mas o IBS, em termos acadêmicos de pesquisa, nós sabemos que ele realmente funciona, que ele traz maior segurança em termos de exercício de atividades econômicas. Além do que, obviamente, se a gente adotar o IBS, que é um tipo de um IVA, nós teremos um alinhamento do mercado interno brasileiro com o que é praticado nos mercados internacionais. Então, fica mais fácil empresas multinacionais entrarem no Brasil, elas vão saber qual que é o volume de arrecadação tributária. Fica mais fácil para empresas no exterior exportarem mercadorias para o Brasil. Fica mais fácil empresas brasileiras exportarem mercadorias e serviços para empresas ou consumidores no exterior, porque a prática tributária do IBS será exatamente idêntica ao que é praticado nesses demais países. Basicamente, o que a gente está falando aqui é o que gerou, inclusive, a contabilidade internacional, né? A adoção no Brasil do IFRS, o International Financial Report Standards. O grande pleito por parte das empresas era que a contabilidade, as normas contábeis, se alinhassem com as normas internacionais contábeis, para que empresas multinacionais soubessem nas demonstrações financeiras que as normas adotadas para a construção daquela demonstração financeira seria basicamente idêntica à norma contábil aplicado nos países europeus, por exemplo, em diversos países asiáticos e por aí vai. Então, o que se pleiteia aqui é exatamente o que se fez com as normas internacionais de contabilidade. A excludente aqui, em termos de benefício, é realmente o imposto seletivo. Dessa forma, a gente teria a extinção de vários tributos, tornando de forma mais clara a arrecadação tributária, né? A gente tem uma outra PEC, né, um projeto de emenda constitucional, 45 de 2019. Ela foi proposta pela Câmara dos Deputados, no qual tem a extinção de 5 tributos. A PEC 110, ela tem a extinção de 9 tributos e a PEC 45 de 5 tributos. E quais são os tributos que seriam extintos para a criação de um IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços? Ela vai substituir o IPI, substituir o PIS, substituir a COFINS, substituir o ICMS, substituir o ISS. Ficariam fora, portanto, CID de combustíveis, ficaria fora o IOF, ficaria fora o PASEP, ficariam fora alguns tributos específicos. Vejam, PEC 110, IBS e Imposto Seletivo. PEC 45 de 2019 substitui 5 tributos e também cria um IBS. Nesse caso da PEC 45 de 2019, não tem criação de imposto seletivo. A PEC 45, ela é o IBS substituindo IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que são aquele núcleo, né, de tributos incidentes sobre a produção, transações com mercadorias e transações com serviços. Dentre as duas, PEC 45 de 2019 e PEC 110, qual está mais avançada?
A mais avançada é a PEC 45, principalmente porque ela substitui o núcleo de tributos incidentes no consumo, tá? Enquanto a PEC 110 já começa a mexer em outro vespeiro, que é o IOF, que é a CID Combustíveis, que é o PASEP. Então, são tributos que não têm ali tanta implicação direta, podemos dizer assim, sobre o consumo de produtos e serviços. Então, a PEC 45 é que tem que mais caiu na graça do Congresso Nacional no Brasil. A PEC 110, a gente já começa a mexer em outros pontos um pouco complicados em termos de substituição de alguns tributos, principalmente do CID Combustíveis, IOF, extinção da CSLL também, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Nós temos alguns complicômetros aí em relação à PEC 110. PEC 45, então, IBS, no mesmo formato que eu mencionei para vocês, assim como o IVA, não entra em outros tributos que não tem ali um acolhimento tão forte em relação ao governo federal. Ela é mais aceita em relação ao Congresso Nacional, mais avançada em relação aos debates que ocorreram no Congresso Nacional, tanto que em um dos debates que ocorreram no Congresso Nacional, eu estava lá presente, tive essa oportunidade de estar lá e ver. Foi formada a comissão mista da Câmara dos Deputados do Senado Federal para esse debate, e foi bem profícuo, né? Isso aconteceu no início de março do ano passado, veio a pandemia, tudo parou. Principalmente porque, com a pandemia, a gente começou a ter esforços, né? Tanto por parte do Congresso Nacional, quanto por parte do Executivo, esforços de aplicação de recursos públicos, de arrecadação, mais direcionados para a pandemia, mais direcionadas para salvar a economia. Mas dessas duas, a PEC 45 é melhor, ela é um pouco mais simplificada, né, do que a PEC 110. E nós temos ainda, por fim, o projeto de lei do governo federal, o projeto de lei 3.887 de 2020, que não muda nada, né? Ela cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui o PIS e COFINS. Ou seja, muda nada, né? Foi absolutamente ridículo esse projeto de lei, né? Unificando o PIS e COFINS, o que já é, para quem aí trabalha, milita na área tributária, para quem já fez estágio em área tributária, para quem está fazendo estágio na área tributária, sabe que PIS e COFINS é a mesma coisa. Então, unificar o PIS e COFINS com o novo nome de CBS não é nada. Então, foi um grande erro do ministro Paulo Guedes encampar aí essa tentativa de reforma tributária com o projeto de lei 3.887 de 2020, né? Unificar o PIS e COFINS, que é algo já unificado. Então, não muda nada. Sem extinção dos demais, vai continuar o grande problema. O grande problema em termos de tributação sobre consumo no Brasil é o ICMS e o ISS. O IPI nem é tanto, porque o IPI, apesar da sua complexidade, ele é do governo federal, é o único ente que eu tenho que trabalhar. Imagina eu ter que trabalhar com o ICMS com 26 estados mais o Distrito Federal. Imagina eu ter que trabalhar com o ISS com mais de 5.700 municípios no Brasil. Esses são os grandes gargalos em termos de tributação sobre consumo. Se eu não mexo neles, eu não estou fazendo uma reforma tributária adequada quando a gente fala de consumo. Na minha opinião, qual deve ser a reforma tributária a ser aprovada dentro do Brasil, né? Na minha opinião, a reforma tributária é a PEC 45 de 2019, que unifica os 5 tributos, facilita a sua apuração, não cria esse imposto seletivo que é meio bizarro, não tem absolutamente nenhuma aplicabilidade esse imposto seletivo, não cria externalidade, não cria impactos em termos econômicos, faz um imposto sobre valor agregado adequado e suficiente para facilitar a vida do empresariado no Brasil. E aí eu vou mandar no chat para vocês um site que explica de uma forma talvez um pouco mais simplificada do que essa aula que eu gravei aqui para vocês,
falando especificamente da reforma tributária da PEC 45 de 2019. Então, para quem tiver curiosidade e interesse, segue no chat para vocês acessarem, verem até as manifestações de alguns grandes conhecedores da área tributária e grandes conhecedores da área econômica, atividade empresarial, que defendem a PEC 45 e as razões pelas quais eles defendem a PEC 45. Com base nisso, pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de colocar a respeito da reforma tributária, de todas aquelas que estão sendo discutidas que a gente mencionou aqui? Algum aspecto que a gente não ficou claro, que a gente possa esclarecer para vocês aqui? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma ponderação, alguma posição, algo que queira contribuir. Professor, eu queria perguntar uma coisa aqui. Sim, Leonis. Entre essas duas PECs, no caso a 45 é a que o senhor falou que acha que vai ser implementada. Em relação à outra, que mantém o IOF e outros tributos aí que o senhor mencionou, por que essa outra não poderia ser implementada em vez da 45? Porque quando a gente começa a falar de IOF, a gente fala de imposto sobre operações financeiras, né? Então, tem que ocorrer transações financeiras específicas para ter incidência do IOF. Não faz sentido substituir o IOF por tributação direta sobre consumo. IOF são transações, operações de crédito, operações bancárias, operações de câmbio, transações em mercado financeiro, o que não faz sentido, porque não trata especificamente de consumo. Ela trata de aplicação de recursos financeiros e o custo de obtenção de crédito no mercado nacional, de captação de recursos financeiros. Ao colocar o IOF dentro de uma lógica de um IBS, eu estou misturando laranja com maçã. Ela não tem efeito, não faz sentido. E, além disso, a gente fala de custo político também. Não é só a questão da arrecadação tributária e tornar lógico o sistema tributário. Pelo menos em relação ao consumo, tá? Trata também de capital político. Fica mais fácil aprovar uma reforma tributária sobre o consumo que unifique 5 tributos em comparação com uma reforma tributária sobre o consumo que mistura tributos que não eram para ser misturados e que é uma reforma ampla demais e que afeta o bolso de muitos entes públicos, principalmente a União Federal. Então, o custo político é muito elevado. E a gente não pode desconsiderar esse custo político. Essa é a grande questão. Por isso que a PEC 45 ela é mais simples e mais fácil de ser aprovada. Entre a PEC 45 e a 110, o custo político da 110 é muito maior. E quando a gente começa a falar de custo político para sua aprovação, significa que ela não vai ser aprovada. Há uma dificuldade de aceitação. Então, não só é mais simples a PEC 45, como também ela representa menor custo político em relação à PEC 110. Por isso que, na minha opinião, eu sou mais tendente à aprovação da PEC 45. Não sei se ficou claro, Leonis. Não, beleza, entendi. Entendi claro, os motivos. Discordar faz parte. O que a gente sabe, na verdade, é que uma reforma tributária ampla nunca se conseguiu implementar em nenhum país. Toda vez que se tenta implementar uma reforma tributária ampla e irrestrita, ela simplesmente não acontece. O custo político é muito elevado. Os agentes interessados são tão diversos que a chance de ser aprovada uma reforma tributária ampla e restrita são mínimas, são ridiculamente baixas. Mais alguém, pessoal, queira fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Professor, eu tenho. É sobre bitributação, tá?
Eu estava lendo sobre bitributação e aí foi esclarecido, né, na matéria que eu estava lendo, que para mitigar a bitributação aqui no Brasil foi dividido os impostos, né, e os tributos foram divididos no nível de estado, né, município, governo federal. Aí eu não entendi muito bem como que isso é mitigado, né? Como que a bitributação é mitigada, sendo que você está separando os entes que cobram esses impostos. Não tem nada a ver. Quem falou isso falou bobagem. Você não mitiga a bitributação com divisão de competência de tributação. Pelo contrário, você aumenta a bitributação. Você tem operações altamente bitributadas. Por exemplo, transações com produtos industrializados, incide IPI e ICMS. Sim. Os dois, competência da União Federal, competência do Estado. Mesmo produto, mesma transação, tributado por dois entes. Bitributados. Eu digo em termos financeiros, né? Não em termos conceituais jurídicos, né? Em termos conceituais jurídicos não há bitributação, mas em termos financeiros é bitributado. A gente tem operações, por exemplo, de industrialização por encomenda, por exemplo, que tem incidência do IPI e ISS, bitributado. Imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre serviços. Um de competência da União, outro de competência dos municípios. Quando a gente não tem essa briga, igual parou no Supremo Tribunal Federal depois de décadas, no qual o município me exige ISS e o Estado me exige ICMS. Então, quem falou isso falou uma grande asneira. Eu tenho certeza que essa pessoa que escreveu isso, ou falou isso, é contra a reforma tributária. E, normalmente, quem está contra a reforma tributária são pessoas ou grupo de pressão que têm interesses econômicos em manter o estado de calamidade tributário que a gente vive. São exatamente essas pessoas. E eu estou falando de pessoas, assim, Big Force, tá? Big Force são contra a reforma tributária. Óbvio, porque senão começa a não ter muito trabalho em termos de consultivo, né? Na parte consultiva. A auditoria vai ficar mais facilitada. Também estou falando aí de advogados tributaristas de grande expressão. A maioria dos advogados tributaristas de grande expressão são contra a reforma tributária. Obviamente, porque quanto mais caótico o sistema, mais trabalho eles têm. Quem não é contra a reforma tributária? Os consumidores, os empresários e até, inclusive, os entes arrecadatórios, que envolvem aí todos os estados e os municípios. O único que é mais ou menos contra ali é o executivo do governo federal, nem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional quer reforma tributária, os empresários querem reforma tributária, os governos estaduais querem a reforma tributária, os governos municipais querem a reforma tributária. Os únicos que não, os acadêmicos querem a reforma tributária, né? Quem trabalha com a parte acadêmica do âmbito tributário quer a reforma tributária. Os únicos que não querem são aqueles que têm interesse econômico no caos. Quem tem interesse econômico no caos não quer. Então, essa argumentação de bitributação absolutamente incoerente, incorreta, eu não poderia nem xingar mais do que isso. Teria que usar alguns palavrões, mas estamos sendo gravados, eu não vou fazer isso. Entendi. Obrigado, professor. Nada, Wesley, que isso. Mais alguém quer fazer um comentário, um posicionamento? Não? Tudo certo? Então, beleza, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Só um minutinho.